Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Paulo Gato. 10 horas mais 31 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. A Rádio Virtual, sempre a tecnologia a serviço da informação. 10 horas mais 31 minutos. Antes de mais nada, lembrar aqui aquela frase, né? Que o adversário do meu adversário é meu aliado. E assim caminha a humanidade. 10 horas mais 31 minutos. Quem participa conosco nos comentários, André Lima, do TPC Notícias. Bom dia, André. Bom dia, Márcio. Mais uma quinta-feira. Obrigado pela oportunidade de sempre estar aqui. Um abraço para Maria Clara, que é o nosso background, né? Sempre falo, eu não esqueço, as pessoas que trabalham no fundo da coisa, que faz a coisa acontecer, eu sempre valorizo, porque não é fácil. A gente está aqui na frente, falando, comentando, mas tem toda uma galera por trás de nós, né? Então, um abraço, Maria Clara, e abraço para você que está em casa, acompanhando a gente, assistindo o Virtual News. Toda quinta-feira estamos aqui para comentar as notícias do Brasil e do mundo. Estamos chique, né? Chique no último. 10h32, bom dia, Maria Clara. E eu queria discordar de você logo no começo. Sim. Que o inimigo do meu inimigo, ele não é meu amigo, ele continua sendo meu inimigo também. Na verdade, ele é um indiferente. O adversário do meu adversário é meu aliado. Não é meu aliado. Ele não precisa estar perto, mas as ações dele também me interessam. Ele é danadinho. Danadinho. Às vezes você se posiciona aqui ou ali. Ou na verdade não se posiciona, posicionam você e aí você segue a vida. Né? Exatamente. O segredo é ter... A gente tá bem enigmático, bem Sherlock Holmes, né? O segredo é ter foco. Tenha foco. Não foco. Tenha foco. Foca em mim. Então, foca em mim. Tu lembra desse personagem? É de chorar de rir, né? Foca em mim é demais. Então, assim, estamos bem enigmáticos hoje, né? Começando um dia enigmáticos. 10h33, vamos às pautas desta quinta-feira. Começamos atrasado o Virtual News hoje, mas tá valendo. Bora. Vamos às pautas. Dinamismo, tudo meio. Vamos lá, principais notícias do dia 10 de agosto de 2023. Candidato à presidência do Equador é assassinado com tiros na cabeça. Tarcísio promete trecho norte do Rodoanel até 2026, com inauguração em etapas. Barroso é eleito presidente do STF para a vaga de Rosa e tomará posse no final de setembro. Câmara aprova reformulação da lei de cotas. Texto segue para o Senado. Mega Sena acumulada, o prêmio vai a 115 milhões de reais. Governo abre crédito suplementar a mais de 1,1 bilhões de reais. Comissão aprova MP que recompõe salários do Executivo. Essas são as pautas do Virtual News desta quinta-feira. Agora, André, vamos para aquelas manchetes que não podem passar em branco. Não pode passar em branco. Para não passar em branco, Rússia afirma abater 13 drones. 2 tinham Moscou como alvo. Sobe para 36 o número de mortos em incêndios florestais no Havaí. Repasse do pagamento do piso da enfermagem será feito até 21 de agosto. CPMI de 8 de janeiro cancela a reunião desta quinta. Governo articula com Lira e Centrão, blinda Planalto e esvazia oposição na CPI do MST. Folha de São Paulo. Ciro Nogueira diz que é impossível o PP fazer o L e ver Tarcísio como nome forte. Matéria do Estadão. Setor de serviços cresce pelo segundo mês seguido e fecha primeiro trimestre em alta de 4,7%.
O governo do Equador declara estado de exceção e mantém eleições para 20 de agosto. Matéria do G1. PROAC Editais encerra a divulgação de selecionados com mais de 19 mil inscritos em São Paulo. Essas são as matérias. Bom, depois de troca de tapa na mesa, ameaça de USP, gritaria, a CPMI, 8 de agosto não tem reunião hoje, né? 8 de janeiro, perdão. De 8 de janeiro, não tem reunião hoje. Seria a entrevista. Hoje seria a oitiva, acho que de uma sargento que foi jogada de uma determinada altura, alguma coisa nesse sentido. E que vai ser remarcada, então não se teve hoje a CPMI. Não tivemos a quinta série reunida. Quinta série, né? Eu não gosto de assistir CPMI porque é um circo, né, que eles fazem, de modo geral, mas serve para extrair informações, viu? Serve para extrair informações, às vezes no meio de uma pergunta meio, né? Você manda uma bola curva, a pessoa solta uma informação que você está esperando. Então, aqueles que eram contra a CPI ou CPMI agora são a favor, e aqueles que eram a favor agora são contra, porque, né, inverteu o cenário, inverte a posição, e o Xandão mandou entregar as imagens, né? Manda entregar tudo. Mas lógico, tem que mandar entregar mesmo, tá certo. Entregar tudo aí. Essa questão da Rússia, da guerra da Rússia e da Ucrânia, que agora a guerra está indo para a Rússia, com essa questão dos drones que estão sendo abatidos de acordo com as informações do governo russo. Desses 13 drones, 2 tinham endereço de Moscou, né? E o alvo era Moscou. A guerra começa a chegar na Rússia e aí a gente vai observar o reflexo disto, porque até então as vítimas estavam na Ucrânia e toda a contenção da guerra estava na Ucrânia, agora está chegando na Rússia. É cada vez mais preocupante essa situação envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. E, cara, você vê, cara, a diferença, assim, pelo menos em tese, né, existe uma diferença enorme entre a Rússia e a Ucrânia. Poder de fogo, né? Sim, potencial em tese, bélico, né? Potencial bélico, há uma grande diferença. Mas a Ucrânia está resistindo já faz um ano, meu. Isso é o aporte dos países aliados, eles que estão dando um aporte para ela. E o nosso maior receio é, de repente, a gente ter um terceiro conflito, né, mundial. E a preocupação é que assim, a previsão, lógico, nós estamos trabalhando, a gente vem dando as notícias aqui há muito tempo. Então a previsão é de que o abastecimento de tanques, de material bélico seja feito a longo prazo também. Então nós estamos falando de 2024, a Ucrânia está recebendo equipamento bélico. Eu lembro, Márcio, quando eu estudava no Castelão aqui, né, 96 para 97, eu tinha um professor de geografia que ele falava muito a respeito disso. Falou, no dia que a gente tiver a terceira guerra mundial, a quarta guerra vai ser de arco e flecha, né? Porque não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Vamos refazer a população. Então, reconstruir o mundo, né? Porque o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, aquilo seria o estopim da terceira guerra mundial. E passou-se aquele episódio e conseguiu evitar. Agora, não foi, Márcio, o 11 de setembro não foi um estopim, porque era uma guerra meio que declarada, né? Já tinha muito bem definido quem eram os personagens, e o ato foi tido como covarde para o mundo todo. Então seria o mundo todo contra um país só. Entendeu? Então, não eram assim, blocos de países. Agora, esse conflito de Rússia e Ucrânia, apesar que só tem, até o momento, né, declaradamente só tem 2 países, existe grupos por trás. Existe toda uma situação por trás disso aí. Vamos ficar acompanhando. E o Havaí sobe para 36 o número de mortes nos incêndios florestais. A gente tem muito problema, Márcio. É só uma última colocação. Tem um canal no YouTube do Felipe Castanhari, eu acho que é o nome dele. Felipe Castanhari. E ele faz alguns vídeos assim muito interessantes sobre momentos da história, né? E ele tem um sobre a Primeira Guerra Mundial, que na época era chamava, né, a Grande Guerra, porque não tinha segunda, então era a Grande Guerra. E ele faz de maneira assim fácil de entender os conflitos que foram acontecendo até chegar ao estopim que estourou mesmo. Sim. Né? E assim, começou com 2 paisezinhos aqui do lado, aí daqui a pouco com o outro não sei o que, aí o outro não quis se manifestar. A morte do Duque, aí juntou tudo. Isso, aí o que não quis se envolver, aí interpretaram que ele não quis se envolver, então automaticamente ele declarou contra aquele que queria.
Quando foi ver, todo mundo caiu no pau. E aí aconteceu a primeira e logo após, diante da primeira já se foi construindo a ideia da segunda, né? A mente da segunda já foi... Já foi E na época ali. existiam os impérios, né? Ainda tinha os impérios. Quando a França se rendeu, porque a Alemanha, só para a gente colocar, pontuar, a Alemanha ia destruir Paris, a França se rendeu. Hitler mandou buscar o mesmo vagão no qual a Alemanha tinha se rendido para que fosse assinada a rendição da França. E colocou o mesmo vagão no centro de Paris. Quando foram lá, a França foi e assinou a rendição. Eu lembro dessa história, como é que é? Na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha assinou a rendição, foi num vagão de trem, foi feito o ato. Ah, verdade. Quando da Segunda Guerra, quando a França teve que se render, então Paris seria destruída, Hitler mandou levar o mesmo vagão de trem Para eles assinarem no vagão, né? para assinar o vagão em Paris, depois que o vagão foi destruído. 10 horas mais 41 minutos, temos a questão do orçamento, né? Que o governo... Volta pra gente um pouquinho, dá para voltar, Maria Clara? Para não passar em branco, por gentileza? Só pra gente... Aqui, o governo articula com o Líder e Centrão, blinda Planalto, esvazia a oposição do CPMI, né? O repasse do piso de enfermagem até 21 de agosto, está uma novela, vamos ver se acaba logo essa novela, né? E setor de serviço segue pelo segundo mês seguido e fecha o primeiro trimestre em alta. Tá tranquilo. E aí, PP não faz o L, e Tarcísio está com o nome forte. Eu estou dizendo, mexendo muito cedo com o Bolsonaro, já tá a corrida presidencial daqui a 3 anos, já está começando. Eu falei que seria um governo vingativo, né? Então... 10h42, vamos às pautas do Virtual News. Candidato à presidência do Equador é assassinado com tiros na cabeça. O candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, de 59 anos, foi assassinado com 3 tiros na cabeça após o evento de campanha em Quito. Segundo os relatos de amigos e assessores do político, a morte foi confirmada pelo presidente equatoriano Guilherme Lasso pelas redes sociais. Indignado e consternado pelo assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio, minha solidariedade e minhas condolências à sua esposa e suas filhas. Pela sua memória e por sua luta, asseguro que esse crime não ficará impune, afirmou Lasso em seu perfil na rede social, que é o antigo Twitter, né, que é o X. O crime organizado chegou muito longe, mas sobre eles vai cair todo o peso da lei, disse o presidente. Estarreceu o mundo, né? Todo mundo olhando para essa questão do Equador, já vinha aquela situação política e tudo mais, mas agora as eleições já estão mantidas, né? E o candidato é assassinado de uma forma... Um dos, né? Tem 8, se eu não me engano, concorrendo. O candidato assassinado. E foi algo assim que chamou muita atenção, porque ele estava entrando no carro, né, André? As imagens são de Cara, eu vou te falar que ainda não tive tempo de olhar todo o contexto, né? O Lasso, que é o presidente atual, não é aquele presidente que tentou um golpe em março, né? Não é ele. Não sei se é ele, se é a... acho que não. Deu uma confusão danada aí, porque o executivo... E queria destituir o parlamento. Aí a vice foi lá e deu um bypass, uma confusão. Não sei se era o Lasso. E as eleições é agora dia 20 de agosto, bicho. Estamos dia 8, há 12 dias da eleição acontece um assassinato. E as imagens, eu tive acesso a 2 imagens. Essa principal, que mostra na hora que ele entra no carro, né? E você ouve os tiros e uma confusão. Acho que a pessoa da câmera que está filmando, ela cai no chão, então você vê a imagem, né, torcida. E tem uma outra imagem que tiraram de quem estava dentro do prédio onde ele estava. Aí você vê o pessoal se abaixando, passando para lá e para cá. Né? Porque assim, é uma confusão generalizada, então o pessoal não sabe o que é, um passa para cá, outro passa para lá, capota, baixa. Mas a imagem principal que está circulando, que eu achei assim, que me chocou, é o fato que ele entra no veículo e fecha a porta. E você não vê o atirador. Ele tomou 3 tiros na cabeça. Será que o atirador estava dentro do carro? Esperando ele? É muito. Vamos aguardar os desdobramentos. Porque não mostra o outro lado. De repente ele estava do outro lado, abriu a porta e atirou. Mas foi muito rápido. Ele fechou a porta e você ouve os tiros. Foi dentro do carro. Pelo tudo indica, dentro do carro. 10h45, próxima matéria. Louco, viu? Tarcísio promete trecho norte do Rodoanel até 2026, com inauguração em etapas.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou ontem o contrato de concessão do trecho norte do Rodoanel, que agora tem a previsão de entrega para o segundo semestre de 2026. As obras tiveram início há 10 anos e estão paralisadas desde 2018. E a entrega por governos anteriores já foi atrasada em 7 anos desde a previsão inicial. Na quarta, executivos da concessionária Via Ápia, da IFIP, e representantes do governo estadual prometeram dividir a entrega da obra em 2 etapas. A parte do Rodoanel Norte, que liga as rodovias Dutra e Fernão Dias, ao trecho leste, que deve ser entregue antecipadamente, e o restante até 2026. Vai fazer parte da retomada do desenvolvimento do país e do estado de São Paulo, porque o Rodoanel é um alívio ao trânsito da capital paulista e, com certeza, melhora essa questão do acesso, né? Fica muito mais acessível para quem fazia o trecho, saía de São Paulo, fazia o trecho para qualquer outro estado, que precisavam atravessar a capital, sempre soube da dificuldade que era e os horários de pico para você acessar tanto a Dutra quanto a Fernão Dias, todas as estradas que permeiam a capital paulista. Afinal de contas, todos os caminhos trazem a São Paulo, né? Trazem a São Paulo, e o Rodoanel ele tira, né, esse volume. Realmente a obra é de uma expertise espetacular. Não. A execução está deixando a desejar pelos atrasos. Porque alguns trechos são difíceis. Quem viaja pelo Rodoanel, normalmente são caminhões, né? Para eles ganham muito tempo, porque você vai direto, né? E já para o motorista de passeio comum, eu tenho até receio de subir ou descer à noite, porque o trecho do Rodoanel, ele é um trecho Muito de rodovia. ermo. Exatamente. Então, se o seu veículo der um palavra, problema... para o seu vocabulário também para cá. Ermo, né? Ermo, né? Mas algumas vezes eu subi e eu sempre ia durante o dia. Porque você dirige por um tempão e não tem nada, né? Não tem nada, não tem ponto de serviço, não tem nada, a não ser aqueles telefones que ficam lá na laterais ali para pedir auxílio. Então é sentar o pau e vai embora. Mas é uma... eu acho que em 2010 eu fui para São Paulo com um amigo e a gente pegou um GPS. E na 2010, é isso mesmo, 2010. A gente foi para São Paulo, não sei se foi para... Não vai me fugir agora. E a gente pegou o GPS e fomos pro Rodoanel, e o GPS não estava atualizado. Meu Deus. Então, aí ele vai seguindo o sinal do satélite, né? Mas o mapa você vê, você entra no meio do mar, entra no meio da mata, sabe? Não está atualizado. O meu não estava atualizado. Aí deu para ver a dimensão da obra. Assim, a Imigrantes está aqui, a obra faz mais ou menos assim, né? É um negócio... Ele circunda Exatamente. toda a capital e interliga as grandes rodovias. Que isso é antes de chegarem na capital. Eu acho que só tem o lado... Você chega, subindo, você né? vai para Fernão Dias, você tem que ir para sentido litoral capital, você pega a direita. Se você vai para Campinas ou para outro local, você pega a esquerda, né? Isso, então é uma obra assim... E, lógico, tem que melhorar mais essa questão de sinalização, o pessoal ficar mais seguro quanto à rodovia e que o trecho venha e que o pedágio não seja caro, né? Porque antecipa tudo e a conta vem pro bolso de quem paga o pedágio. Também exatamente. Que venha mais obras de estruturas aí pra gente. Imigrantes, o desenvolvimento. Imigrantes 1, 2, será que vem a 3 agora? Acho que vai descer lá pro lado do litoral sul. 10h49, a promessa, tem 30 Cara, eu promessa. ouço isso, bicho, que a terceira pista da Imigrantes, ela desceria lá em Itanhaém, né? Perfeito, Peruíbe, cai lá pra Peruíbe e tal, que não sei o quê. Bambu, pra aquele lado lá. Isso aí, 2000 e... Não, é muito antigo essa já tem história. 40 anos esse negócio aí. Muito antigo. 10h49, vamos à próxima matéria. Barroso é eleito presidente do STF para a vaga de Rosa Weber e tomará posse no final de setembro. O Supremo Tribunal Federal marcou a posse do ministro Roberto Barroso, como presidente da Corte para o dia 28 de setembro, antecipando que a ministra Rosa Weber não irá esperar até outubro para se aposentar da Corte. Rosa, atualmente presidente do Supremo, chegou aos 75, a idade limite para ser ministra do Tribunal no dia 2 de outubro. No início da sessão plenária desta quarta-feira, dia 9, os ministros elegeram Barroso para a presidência e o ministro Edson Fachin para a vice-presidência pelos próximos 2 anos. Por esse critério, Fachin deve substituir Barroso à frente do tribunal a partir de 2025.
A eleição é pro forma, já que tradicionalmente o Supremo elege os seus presidentes em um sistema de rodízio baseado na antiguidade. Rodízio, antiguidade, mantém-se ali o grupinho, tá aí. Então a Rosa Weber, que tá tá fazendo todo aquele trabalho itinerante pelo país sobre dar celeridade a processos que estão parados há muito tempo aí, né? Principalmente processos de pessoas que foram condenadas, já cumpriram a pena e não ganharam liberdade ainda. Então está se fazendo todo esse mutirão e ela tem andado os estados com esse mutirão. E deve parar então, antes do aniversário, deve... Você vê, o caso dessa ministra, ela ficou um tempo razoável, né? Eu fui confirmar aqui quando ela foi nomeada, indicada, ela foi indicada em 2011. Então ela ficou 11 para 12 anos, né? Eu acho que é um tempo bom, né? Para poder você ocupar um cargo tão importante. Um conhecimento jurídico, uma maturidade espetacular, já transitou aí um tempo e tem condição de ofertar o conhecimento. Márcio, a gente já falou várias vezes sobre o STF, essa coisa de você colocar tudo. Eu entendo que oxigenar um setor jurídico de importância é muito bom, mas o Supremo, ele já vem há um tempo pisando na bola, né? Vem fazendo o que não deveria. Uhum. E você precisa... pelo menos, eu acho que deveria ter uma idade mínima para você ser indicado. 65 anos para você ser indicado seria perfeito, cara. 65 a 75, ou de 68 você vai a 73? Trabalhar... Não. 65 anos, porque com 75 anos você é alcançado pela aposentadoria compulsória, tá? Sim. O serviço público tem a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Então são 10 anos, sabe? Com 65 anos no mundo jurídico, você já alcançou aquilo que você queria. Então você já está financeiramente estável, os filhos, né? Porque não ganha mal, ganha bem, né? Tem todo um conhecimento jurídico, uma parcimônia, um entendimento. E você vai ter 10 anos para exercitar aquilo na sua maior plenitude, sabe? O que vai vir de processo para você não vai lidar com os casos de primeiro grau, onde tem prova, audiência, as coisas. Você vai pegar já os processos no nível lá em cima, no seu nível, né, de conhecimento. Então você tem tudo para fazer cumprir um mandato assim com excelência. Agora, a gente tem visto nomeações de pessoas cada vez mais jovens que vai fazer com que o cara fique trocentos anos lá. É ruim isso. Isso não é bom, mas é a lei, né? É a lei. Por enquanto, é a lei. 10h53, até que se mude a lei. E quem é que muda a lei? O Legislativo. Não, eu digo, Márcio, porque a gente vê algumas manifestações para acabar com a vitacilidade, né, do cargo. Mas não é acabar com isso, é colocar uma idade mínima para ele assumir. Ou então tempo de mandato para assumir, pronto. Fica 4 anos, fica 8 anos de mandato, acabou. Também. Acabou, pronto isso. Ou então faça que nem o Banco Central, o presidente anterior nomeia os ministros para o próximo governo. No Banco Central não está assim? Fica um ano nomeado ali? É assim, pronto, por que não? Até fica justo. 10h53, vamos para a próxima matéria. Câmara aprova a reformulação de lei de cotas. Texto segue para o Senado. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que reformula a lei de cotas. Pela lei atual, as cotas nas universidades federais devem ser revistas a cada 10 anos, prazo completado no ano passado. O texto do PL 5.384/2020 segue para a votação no Senado. Os deputados federais aprovaram o substitutivo da relatora deputada Dandara, do PT de Minas Gerais. O projeto original é da autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Aprovada está a redução da renda familiar per capita para o ingresso de aluno de redes públicas nas cotas, passando de 1,5 de salário mínimo para 1 salário mínimo por pessoa. O texto aprovado também prevê a inclusão de quilombolas no sistema de cotas. Conforme o substitutivo, os cotistas concorrerão às vagas gerais e não mais somente às vagas estipuladas para os subgrupos pretos, pardos e indígenas. Se não alcançarem a nota para o ingresso na universidade, a nota então será usada para a concorrência às vagas reservadas ao subgrupo dentro da cota global de 50%. Além disso, a lei continuará a ser avaliada a cada década. Interessante.
Interessante porque existe muita discussão a respeito dessa coisa de cotas, né? Aí tem gente que fala que é cota por cor de pele, aí outros falam que tem que ser cota social, e tem que ser cota de gênero, e cota... Infelizmente nós somos um país desigual, Márcio, né? Então a gente precisa, sim, realmente buscar maneiras de incluir aqueles que são mais vulneráveis. E eu acho interessante você fazer esse tipo de revisão. É que nem o plano diretor de uma cidade, né? A cada 10 anos você tem que rever ele, porque o urbano altera, o número de população pode aumentar ou diminuir, as características dos imóveis construídos. Então tudo isso vai se alterando. E a questão das cotas, uma coisa que eu percebi é que ela está baixando o valor, né? Para quem ganha 1,5 para um salário. Um salário mínimo por pessoa, para ficar dentro daquela situação. Isso me remete ao seguinte, André, eu gosto muito de ler os números e fazer a interpretação dos números. Quando eu estou baixando o valor do ingresso, na verdade eu estou assumindo que a minha população está ganhando cada vez menos, que a pobreza aumentou no país. Então exatamente. Essa tipo de situação. Esse é um outro ponto de vista que a gente tem que sempre prestar atenção. Eu falei isso, se eu não me engano, acho que foi na outra semana, sobre os números de mortalidade infantil aqui na cidade. Sim, né? Na cidade de Cubatão. Que, assim, aumentou, mas o amigo que me mandou, os números fazem assim, ó. Entendeu? Ele não tá crescendo. Ele tem uma outra subiu, desceu, aí subiu um pouquinho, desceu, subiu, que até eles ficaram admirados. Falou, pô, mas como é que tá acontecendo? Eu falei, bicho, até 2020 nós tínhamos uns números baseados em alguma coisa. Com a pandemia, nós tivemos que fazer um levantamento completo da população. Então eu entendo que os números lá atrás, eles deviam ter alguma deficiência. Entendeu? Por isso que você está vendo essa variação aí, né? Então quando a gente diz que o número de mortalidade infantil aumentou, ou que o número de vagas nas escolas para crianças com necessidades especiais aumentou, por um lado é bom que você incluiu mais pessoas. Legal, ótimo, tem que incluir mesmo. Mas por outro lado, quer dizer que a nossa população está ficando mais doente. É isso que as pessoas têm que avaliar. Peraí, aumentou a nossa população de crianças com necessidades especiais. Aumentou, então a gente precisa descobrir na fonte o que está acontecendo. Né? Ou essas crianças já existiam e estavam fora do sistema, ou essas crianças o número aumentou. Alimentação, poluição do ar, a água, qualidade de vida. O atendimento ele tem que ser exercido e o entendimento ele tem que ser acertado. Por isso que a gente tem que sempre olhar os números com diversos pontos de vista. Claro que, como você apontou, né? Então, se teve que baixar o valor, quer dizer que a nossa população empobreceu. Entender não está alcançando, para atender. Não está alcançando a população. E aí eu faço um paralelo, André, que é assim, a partir do momento em que eu tenho uma redução do salário que é para atingir, eu não estou dizendo que eu sou contra abrir o espaço, não é isso. Não, de maneira alguma. Entendendo o seguinte, e a redução aqui, isso me remete a que os projetos sociais, eles não estão tendo o resultado esperado, porque o projeto social, seja o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, qual que fosse, ele tem a função de trazer aquela família, aquele ser, para inclusão na sociedade. Isso. E qualificá-lo a ponto de ele se tornar um indivíduo autossustentável. Ele vai conseguir alcançar financeiramente o posicionamento. E a questão dessa situação, a gente remete que não é somente as cotas, é aquela questão, mas é a cota sobre cor, sobre gênero, é sobre condição social, é tudo junto. Eu só trouxe isso por uma questão de provocação, né? Porque é tudo junto. Porque você fala, mas não, meu amigo, cota é social, é questão de vulnerabilidade. Tudo junto, então precisamos melhorar lá na base da condição. O Estado tem que estar presente na base. Aí tem os subgrupos que eles colocam ali. Por isso que é bacana, cara. Esses assuntos assim que são espinhosos, é sempre bom a gente discutir com quem é da área, né? Para não falar besteira. A gente toma muito cuidado por causa disso. Mas quando você cria subgrupos, por exemplo, tinha lá pessoas de cor, mulheres, né? E você faz uma comparação, por exemplo, os comerciais de televisão. Todo mundo é bonitinho, do olho claro, pele clara, né? Todo mundo é feliz. Então você vê que na própria categoria dos artistas, existe também essa coisa da inclusão.
porque precisa mesmo, né? A gente só gosta de ver o branquinho na tela, não. Temos que ver tudo. Tem que se ver, você tudo, tem então, que se ver na tela, você tem que se reconhecer. Então, quando tela. cria subgrupos, a intenção é essa. Eu sei que politizam, tudo vira uma bagunça do caramba. Mas a intenção é essa, porque a gente cresceu, né, com Jesus do olho verde, do olho azul, né? Jesus Cristo do olho azul. E recentemente no Netflix lançaram a série da Cleópatra e colocaram uma Cleópatra de pele Eu negra. assisti a série toda. Então... Eu adorei, cara, te falar que eu gostei. E aí mostrou. A história não muda, não é uma história diferente. Não, é a Mas mesma história, tem mais só que detalhes. Com um contexto ainda muito mais apropriado. Tem mais detalhes. Então aí houve, acho que o próprio Egito. governo do Egito, né, fez uma declaração dizendo que a produção tava errando. Pô, mas o próprio governo se manifestou. Olha que coisa, né? Porque a Cleópatra que a gente conhece é da Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, isso. Né? Aquela mulher linda, pele branca, cabelo lisinho por aqui, o olho verde, a coisa mais linda, né? Pô, Cleópatra é a mais bela das... Leite de cabra. É. Então... Já viu. 11 horas mais 1 minuto. E é legal que está sendo revisto a cada 10 anos, né? Mas a ideia é essa mesmo. Eu queria que entendesse também o resultado. Vamos fazer um levantamento nesses 10 anos, o que foi produzido, né? O que foi colocado no mercado, essas pessoas capacitadas, Sim. qual a absorção, onde é que elas estão aí depois de 10 anos, qual o resultado. 11 horas mais 1 minuto, isso é muito bom para saber quais os ajustes. É interessante, Márcio, fazer esse levantamento junto às universidades, viu? As pessoas que adentraram as cotas, se elas conseguiram, se não conseguiram, por quê? Porque é importante ir atrás dela e falar, o que aconteceu? Tive um... Não, vem cá, vamos resgatar, volta pra cá. E as que conseguiram, onde estão agora, como estão profissionalmente, como é que está a vida. Exato. Isso é bacana. Isso é muito bom. É muito legal. 11 horas mais 2 minutos, próxima matéria. Mega Sena acumulada e prêmio vai para 115 milhões. Caramba, Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2619 da Mega Sena. O sorteio dos números foi realizado na noite de ontem, quarta-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, no sábado, dia 12, está estimado em 115 milhões. As dezenas sorteadas foram 5, 36, 39, 41, 44 e 50. A Quina registrou 83 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 76.879,44. Já a Quadra teve 6.849 vencedores e pagará o prêmio individual de R$ 1.330,95. As apostas para o concurso 2620 podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, no dia 12, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. Ontem nós brincamos com a doutora Denise, que ela falou, se eu ganhar, semana que vem eu não tô no programa. Não. Denise, quarta-feira tá com a gente, Maria Clara. Ninguém ganhou. Pedro. O Pedro não, tem o Pedro que trabalha lá comigo, lá, que ele faz uma fezinha, né? Toda semana. Aí, quando ele sabe fazer essa fezinha, ele fala, André, olha... Se eu não voltar, você já sabe. Já sabe. Voltou, tá lá. Ele volta do jogo, né? Que fez o jogo amanhã de manhã. Se eu não vier... Ele jogou ontem. Hoje ele tá trabalhando. Não precisa chamar a polícia, você já sabe. Eu não venho amanhã. Se eu ganhar, eu não venho. Avisa os clientes que eu não venho. Então tá aí, ó. Mas deve ser muito louco, né? Você ganhar uma bolada dessa. Não. Deve tipo, acorda a mulher, acorda que a gente ficamos ricos, vambora. Não junta nada, saca a roupa do corpo. Vamos umas coisas. Não precisa, a gente vai comprando pelo caminho, bora. Bora. 11 horas mais 4 minutos, vamos para mais uma matéria. Governo abre crédito suplementar de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O Ministério do Planejamento e Orçamento publicou hoje a portaria no Diário Oficial da União, que abre crédito suplementar no valor de 1 bilhão 140 milhões 902.468 reais dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. O recurso será direcionado para educação e reforços de outras despesas orçamentárias de Estado, Distrito Federal e municípios.
De acordo com o documento, o valor tem origem no excesso de arrecadação, pensões militares e contribuições do regime de previdência social e a maior parte dos recursos, 1.084.947.127 reais, é proveniente da anulação de dotação orçamentária. São recursos antes destinados a programas como agropecuária sustentável e despesa de administração direta do Ministério da Educação que foram cancelados. A portaria informa que os recursos serão destinados às despesas como suplementação do orçamento previsto pela Universidade Federal do Norte do Tocantins. Os encargos financeiros da União, como por exemplo, restituições do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. A realocação de recursos está prevista na LDO, na Lei Orçamentária Anual, a LOA, desde que seja compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, a LDO, e respeite os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de atender os critérios dos tipos de despesas previstas no orçamento que podem ser redirecionadas. Só para ajustar aqui o último parágrafo. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem antes da lei orçamentária. Se estiver na LDO, pode estar ou não no orçamento. Se não estiver na LDO, não pode ser exercido no orçamento de qualquer forma. Se você não estabeleceu como meta da LDO, você não pode criar uma meta no orçamento. Você pode retirar uma meta do orçamento mesmo que ele esteja na LDO. Mas sem estar na LDO, você não consegue instituí-la. André, Você não pode acrescentar, né? essa recomposição, remanejamento está tirando de uma área, está tirando... É estranho, porque lá atrás, no início do ano, se falou na agricultura familiar, na agricultura, várias coisas. E agora está tendo que tirar dinheiro. Porque o orçamento vigente é um orçamento de 2000 e elaborado em 2022 para 2023. Tivemos o aumento de ministérios, tivemos toda uma situação que agregou uma despesa maior ao governo e está tendo que ajustar o orçamento agora. Já ia faltar dinheiro na educação, agora já está entrando dinheiro na educação. Só que o dinheiro está saindo de um lugar para ir para o outro. Não está vindo dinheiro novo nisso, André. Márcio, não existe mágica, né, Márcio? O dinheiro, a gente fala que o dinheiro é finito. Para se tornar infinito, você teria que ficar imprimindo todo dia. Mas se você fizer isso, você acaba com a economia de um país. Você bagunça tudo. Você causa uma inflação assim inimaginável. A gente já teve aqui inflação já gigantesca, né? 80%, então a gente fica com medo. O problema dessas informações é que elas são tão técnicas que você fica meio perdido. Você viu? 1 bilhão e 100, onde parte saiu do excesso de arrecadação na questão previdenciária. Militares, contribuições. Então isso aí seria um reflexo da reforma previdenciária lá atrás, que conseguiu, então, de certa forma, abrir espaço no orçamento? Não dá para saber. Mesmo assim, é pouco, porque do 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 84 são o que foi realocado, né? Da educação, aí do Ministério da Agricultura, aquela questão do agro não sei o quê. Então, eles, na verdade, eles vão buscando os gargalos para onde está indo o dinheiro e traz para cá, traz para nós. Você foi muito feliz quando falou do aumento do número de ministérios, né? Tem que ter para todo mundo. Como é que você aumenta um ministério e você não dá estrutura para aquele ministério? É só a ministra ou o ministro lá de enfeite para dizer que tem? Não é. Castelo sem mobília não dá, né? Você tem o gabinete, né, do ministro, a secretaria, a diretoria e vai... Eu queria, a cabeça da Debit deve estar a milhão, né? A realidade deve estar a milhão, porque assim, eles estão com um arcabouço para ser votado que não foi votado ainda. Eles estão com todo um orçamento, a LOA já foi, né? A LOA já foi, a LDO já foi, a LOA já foi, e se for aprovado o arcabouço vai ter que mudar tudo, vai ter que mudar tudo ali, porque para adequar, porque eles tiveram que enviar de acordo com a regra atual, que é o teto de gastos. Exatamente. Está tendo que trabalhar de acordo com o teto de gastos. Se esse negócio não passar, vai virar uma loucura. Mas certeza que vai passar, Márcio. Mas tem que passar até dia 31. Não, mas dentre as matérias que você colocou lá no Não Pode Passar em Branco, você falou do Arthur Lira, Centrão, né? Ou seja, o governo está liberando verba doidado para os deputados. Mas as verbas, você lembra que há uns 2 meses atrás nós falamos que as verbas estavam sendo liberadas, eram os acordos ainda do ano passado? Então, mas tem os acordos desse ano, né? E aí tem os acordos desse ano, tem pastas, tem vai faltar dinheiro tem verba, mais tem uma robótica, vez. tem um monte de coisa. Estão gastando doidado. Então, aí,
Lógico, não pode Parabéns faltar aos dedicação. envolvidos. Então a gente fica aguardando e torcendo o melhor para o país e que exerça. Afinal de contas, o melhor para o país é, sem dúvida, a prioridade. Sim. Para muitos, né? Nem todos, mas para muitos. 11h10, próxima matéria. Comissão aprova MP que recompõe salário do Executivo Federal. Olha só, a comissão mista que analisa o reajuste salarial dos servidores federais, medida provisória 1170 de 2023, aprovou ontem o parecer da relatora, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, após receber o aval do colegiado. O texto segue primeiro para análise do plenário da Câmara e, em seguida, vai ao plenário do Senado. O colegiado presidido pelo senador Marcelo Castro, MDB do Piauí. A MP prevê reajuste linear de 9% para todos os servidores e empregados públicos civis do Executivo Federal, incluindo aposentados e pensionistas. Essa recomposição também se estende a cargos em comissão, funções de confiança, funções comissionadas de natureza técnica e equivalentes, bem como de cargos de natureza especial. O pagamento com reajuste já está sendo feito desde junho. A fonte é da agência Senado. Estou pagando desde junho, mas eu tenho que ajustar a lei agora, a MP agora. 9%. De quanto foi o reajuste do salário mínimo? Ah, nem lembro. Foi R$18, né? R$18. Acabei de falar, vai faltar dinheiro, né? Vai faltar dinheiro. E antes de ontem, as ETECs e FATECs entraram em greve no estado de São Paulo. E uma das reivindicações era o reajuste dentro do combinado, né? Aí me vem uma matéria dessa, que lá em cima estão reajustando a 9 e não querem dar 6 aqui pros caras, é complicado, bicho. André, vamos rever aqui uma situação, vamos trazer aqui para a cidade na região metropolitana, cidade de Cubatão, que quando do reajuste dos servidores, uma categoria ficou fora, porque havia uma composição, tanto federal quanto municipal, no pagamento desses salários. E não somente eles trabalham no município, mas há uma composição de verba federal e verba municipal nos salários. E isso fez com que eles não fizessem parte do bojo das eleições. Só que agora eles já devem estar, né? Porque 9%, a lei sendo aprovada, já recebem 9% e mais a composição do município. Não, eles poderiam, na época, já ter recebido, pelo menos na parcela que compete ao município, já receber esse aumento, né? Sim, mas não. E aguardar o aumento da questão do federal. E agora? Agora provavelmente deve vir tudo de uma vez, né? tudo de uma vez. E eu não sei se fica com 9, com mais um pulo. Eu não sei como é que fica. Mas acho que eles vão ficar acima da média, né? Eles devem colocar 9... 9 que já é do governo federal e mais... Não. Eles devem colocar 9 na parcela que recebe do governo federal e mais o municipal na parcela que recebe o municipal. Foi em 7 ou em 9 também? Não, acho que foi 10, não foi 10? Que ofereceu 10 e os caras não queriam, deu uma confusão do caramba. Eu não lembro, mas agora... Foi 10,22. Então agora, esse grupo de servidores vai acontecer o reajuste. E retroativo, né? Que estão pagando lá desde junho, quer dizer. Vai faltar dinheiro. O Brasil não é para amadores. Exatamente. Não é para amadores. A NASA ainda vem. 11 horas mais 13 minutos. Ok? Acabou? Encerramos? Encerramos. Então é hora de ir pro TPC Notícia. TPC Notícia, eu tenho duas matérias que não deu tempo nem de fazer comentar, porque para levantar os dados deu um trabalho danado. É mesmo? Para variar, a gente toma muito cuidado na fonte. A gente vai buscar fonte real, porque eu sei que algumas matérias são um pouquinho picantes, né? E podem ser mal interpretadas. Uma delas é a questão do poupa-tempo na cidade. Poupa-tempo? Desce um pouquinho para mim, por favor, Maria Clara. Vai mais abaixo aqui, por favor. A do meio ali, ó. Cidade Poupa-tempo, Cubatão, Isso. 34 mil atendimentos. Desce aí que a gente tem um gráfico que eu gostaria que todo mundo olhasse. Para aí, ó. A gente alcançou 34.317 atendimentos desde junho do ano passado. Mas Bertioga, que inaugurou 2 meses depois, tá com 37. Tá vendo? Se você for fazer uma comparação. Então Bertioga começou depois e já ultrapassou a gente. Aí tem as outras cidades, Itanhaém, que começou, né, em dezembro. Você vê aí Mongaguá no mesmo período de Bertioga, mas está com quase metade, né? Está com 18. Mongaguá tem 50 mil habitantes?
Sim. Acho que nem isso. Entendeu? Bem mesmo. Aí tem as cidades que já são mais consolidadas, como Praia Grande e São Vicente, começaram bem antes. E os números, que nem a Santos, já está em 17 milhões de atendimento. Desde quando Lembrando que inaugurou em Santos, 2008. desde que Foi o primeiro. ele todos o da Baixada. Né? Da Baixada ele foi o primeiro. Aí seguido de Praia Grande, com 2 milhões. E você vê que São Vicente está com 415 mil. Eu gosto de ir juntando esses números com o passar do tempo, Márcio, porque há 6 meses atrás eu fiz uma publicação a respeito do Poupatempo de Cubatão e já tinha chego em 13 mil alguma coisa, né, em 6 meses. Aí teve gente que não entendeu a matéria. Falou assim, mas pera, não, meu amigo, eu tô te dando os dados para você entender que se em 6 meses eu tive 13... Em 12 meses eu tenho que ter pelo menos mais 13 para bater 26. Só uma pergunta, André. Nesses números são atendimentos, ou seja, eu cheguei lá, peguei uma ficha... Não, são todos atendimentos. Então, eu peguei uma ficha e fui atender. Isso. Quando eu cheguei na mesa, não foi resolvido o meu problema. Eu saí, Não, aí voltei e peguei uma ficha de novo. Eu não estou falando quantos problemas foram resolvidos. Não. Quantas vezes foram feitos atendimentos. Atendimento. Quando você entra no site do próprio Poupatempo no Estado, tem lá algumas subclassificações que até eles separam os atendimentos pelos totens. Né? Que é o atendimento automatizado, né? Também os números são bem menores, mas é interessante você ver que eu não tive o tempo de fazer uma comparação. Se dependendo da cidade, o nível de desenvolvimento faz com que os atendimentos nos totens sejam maior ou menor. Entendeu? Eu digo porque assim, a gente consegue pegar um celular e resolver bastante coisa, mas uma pessoa que não tem uma familiaridade com o equipamento prefere ir para fila. Vai ter uma dificuldade. Então, isso são dados. Isso eu estou perguntando porque a gente tem algumas informações sobre a questão do atendimento que em um momento oportuno a gente vai trazer aqui. Na verdade, esses são números do total de atendimentos registrados. Isso não são números que significam que todos esses atendimentos resultaram em uma solução de um problema ou resolução de uma situação. Não, é um equipamento importante para qualquer cidade, entendeu? Ele consegue reunir. Nós já tivemos aqui em Cubatão a Rua da Cidadania, você lembra disso? Sim, que era no Edifício Castro, onde durante um período eles reuniram todos os serviços. Era a junta militar, local para tirar título, emprego e tal. E o Poupatempo faz isso. E para uma matéria aqui, a primeira matéria da página, não está no topo da página. Aí teve também o festival, aquela da Câmara. E a última é a da Câmara, que é a mais. Sobe. Sobe. Aqui em cima, acima da página, por favor. Acima da página. Aí, isso, perfeito. Acima essa é da reforma da Câmara de Cubatão, que está sendo reformada ao custo de quase 14 milhões. Reforma de casa e 14 milhões. É dinheiro pra caramba. Eu tive um trabalho tremendo para levantar os contratos. Estão aí, estão os links direitinho. E eu coloquei de maneira resumida o que vai ser feito. Então é uma reforma praticamente completa, tá? Prevê piso, instalação elétrica, parede, reformulação do telhado, banheiros, inclui o prédio principal, os 2 pavimentos, o anexo, o anfiteatro e o plenário. Inclui tudo na reforma. Então, na verdade, a Câmara, todo final de ano, ela devolve parte do orçamento que não foi utilizado para os cofres públicos. Isso. Né? Porque a Câmara não tem fundo. O dinheiro é do 10º que vem do orçamento municipal. Exatamente. Tecnicamente, 14 milhões esse ano não vão ser devolvidos. Não tem devolução, não tem como devolver. Então, e aí, Márcio, tem conta com esse dinheiro. Tem outros fatores importantes que o pessoal tem que entender. Veja, também está reformando, quando eu falo prédio anexo, é o gabinete dos vereadores, né? Uhum. Então, eles acho que foram realocados numa sala só lá. Isso, ficou todo mundo convivendo em um único lugar. Eu pedi tanto uma foto, cara. Eu queria tanto uma foto das mesinhas uma do lado da outra para poder para ver como é que eles estão se entendendo, né? Um do lado do outro, mas eu não consegui. E o que chama a atenção é o valor, claro, né? Que o valor é alto. A obra está sendo feita em 3 etapas, tanto que são 3 chamamentos públicos. Se você lá tem, eu coloquei no quadrinho, um de 5, um de 2 e um de 6. Aí você soma tudo, dá
13.929.000. Inicialmente era 14, mas na arrematação... Podendo ser agitado em até 25% de acordo com a situação da obra. Não, isso aí é só... Eu não estou contando com os 25% não, estou contando com o que real. Foi orçado, foi da 14, e o que foi contratado, que já tem a empresa vencedora, que ganhou os 3, que caiu de 14 e um pouquinho, caiu para 13.929, um pouquinho. Mas aí pode haver um aditamento, um reequilíbrio contratual, né? Toda uma situação, a curvatura do rabo do jacaré, e aí tudo isso influencia. Também coloquei lá os cronogramas, tá? E a previsão de conclusão sai em torno de 8 meses, começando em julho. 8 meses para julho, quer dizer, pro ano que vem, fevereiro, pro ano que março... vem, desce um pouquinho, o Maria Clara. Volta lá no quadro, por favor, e desce mais que vê a página aqui pra gente, vai lá. Desce mais, algumas fotos que a gente conseguiu de lá, uma foto do passo, né, pra gente não esquecer, de repente mudar a frente. Aí você tem acesso aos links, e esses são os cronogramas, ó, da etapa 1, que vai ser feito. É bastante coisa, né? Até fica difícil de você... tem muita coisa para acompanhar aqui. Vamos... o interessante aqui, 5 milhões e 600 mil Esse reais. É um, 10 tem mais. Aí você vai ver... Pega a página, por favor, Maria Clara. Isso, esse é o segundo cronograma, entendeu? 6 milhões, 383, e o terceiro cronograma, ele é mais curtinho em 2 itens, milhões né? e 223. Esse é o terceiro cronograma, ou seja, a terceira etapa. Tá aí, 14 milhões de reforma do Legislativo. O legal é que vai ter, segundo contrato, vai ter captação de energia solar. Opa! Ah, que bom! Captação de energia solar. Tem algumas imagens circulando pela internet dos caminhões chegando, entregando, né? As caixas entregando lá, e algumas fotos também de obras lá dentro, o pessoal quebrando as paredes. Parece que vai ser uma reforma completa. Alguns dizem que com esse dinheiro dá para construir um prédio novo. Os prédios são tombados pelo patrimônio? Não faz pergunta difícil, mano. Porque se os prédios forem tombados pelo patrimônio, alterações não são possíveis. Eu acredito que não. Na verdade, porque os prédios têm mais de 40 anos. Pelo que uma coisa que está muito frisada aí é a questão elétrica, né? A estruturação da parte elétrica. Provavelmente eles vão aumentar a capacidade de demanda, né? Sim. Por causa de ar-condicionado, né? Equipamentos, mais computadores, mais processos digitais. Então, sistema também, a questão do cabeamento de rede, porque fala em processamento de dados. Sim. Então, é uma obra bem... Adaptação do prédio, porque se foi tombado o prédio, o patrimônio, não pode ser tombado, o prédio tem mais de 40 anos, não sei como é que está o procedimento ali, algumas alterações físicas não podem ser feitas. Que coisa linda, né? O prédio foi construído há mais de 40 anos e 40 anos depois está recebendo uma reforma. Olha só. Isso é sinal de que ele foi bem construído, né? Bem construído. Que nem o prédio da Câmara, do Paço mesmo. Eu tive o prazer, cara, de uma vez conhecer o cara aqui da construtora que construiu. Um senhor, né? Ele foi falar comigo e tal, aí ele contando como ele fez. Lá atrás eles colocaram o que havia de mais moderno, né? E de mais impactante e seguro. Isso. Tanto que até hoje o prédio está lá. Só que ele me disse, olha, na época não existia ar-condicionado, né? Então a gente projetou para ventiladores, né? O consumo de energia era outro. Né? Não tinha computador assim a rodo, né? Era um ou outro, era na maquininha de escrever. Então hoje, para fazer uma adaptação no prédio, para ele suportar mesmo, tem que fazer uma intervenção grande. Tanto que recentemente tivemos o telhado vazando, né, em setores e tal. E o que chama a atenção é aquele monte de ar-condicionado pendurado lá de fora, né? Não, porque eles tiveram que adaptar, né? Cada sala fez o sua. Então o cabo vai para algum lugar. Você tem lá embaixo um gerador, você tem toda uma máquina de ar-condicionado e uma câmara, que é diferente. 11h24, chegamos ao final? Chegamos ao final, Márcio. Estamos aí, pessoal quiser acompanhar lá, entra no TPC Notícias. Toda semana a gente solta 2, 3 matérias. Também estamos no Instagram, Portal TPC, sempre, né, publicando. E hoje nós temos Topcast 1000 Grau. A partir das 19 horas nós vamos levar um mestre maçom. Os bolinhos da mesa. Desde quando a gente começou a fazer o projeto, um abraço pro meu amigo Rafão, sempre disse, né, que nós vamos levar pessoas interessantes, assuntos diferentes que a maioria não toca. Então, se você puder acompanhar lá, acessa, que o conteúdo tá de primeira qualidade, né? O
mestre é o Áureo Bernardo Júnior, que ele é secretário de Ritualística do Grande Oriente de São Paulo, que é GOSP, que se chama. E vamos falar de tudo. Como faz para entrar, se a gente fica rico, se é uma religião, uma seita, golpes, né, que são entregues, são tentados, né, também tem na maçonaria, tem golpes, tentativa de golpe, que nem golpe telefone, né, acesso ao link, lá também tem, e eles são uma ordem muito séria e vai ser bacana. Eu convido a todos para acompanhar pelo YouTube, digita aí, 1000 Grau Topcast. Já fica uma pergunta aqui para você colocar lá, descende dos templários, sim ou não? Faz essa pergunta. O engraçado é que existe na internet uma história justamente disso e que tem a ver com a origem da Sexta-feira 13. Né? Sim, que foi a sexta-feira de execução dos 280 templários. Exatamente. Mas tinha aquele lance do dívida da França e pagamento. Então, não, mas é porque os templários, assim diz a história, os templários, apesar de serem cavaleiros, eles eram banqueiros, né? Sim, eles criaram emprestavam dinheiro. Eles criaram o primeiro sistema de crédito do mundo, foram eles. E eu tenho uma teoria, Márcio, que assim, como os cavaleiros templários eram quem iam nas expedições, né? Então eu tenho para mim que eles descobriram muitas coisas. Eles tiveram acesso primeiro a muitas coisas. O tesouro do rei Salomão, sabe? A Arca da Aliança, as coisas que eram, segundo a história, eram de ouro. Que são os tesouros templários que até hoje se tem o mito de que não foram encontrados, que mataram 280, que eles esqueceram de perguntar onde é que estava, né? Exatamente. Então, aí existe uma das teorias de que os maçons seriam descendentes diretos, né? Foram aqueles remanescentes que foram abrigados pelo rei de Portugal. Perfeito. Portugal, assim França. Então, pessoal, acompanha lá que é legal. Levar um dia também o Márcio lá pra gente fazer um bate-papo. Legal. Ao vivo. Sucesso aí pro Topcast. Obrigado, meu querido. Hoje, a partir das 19 horas. 19 horas, no YouTube, canal no YouTube. Acessa lá. 11 horas mais 26 minutos. Vamos a lugar nenhum, né? Estamos encerrando, né? Encerrando até semana que vem, Márcio. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui toda quinta-feira falando dos assuntos principais. Parabéns para o André, parabéns para o TPC, parabéns para o pessoal do Mangue, parabéns para a iniciativa do festival. Bacana, Lupitica, aquele abraço. 11h27, estamos chegando ao finalzinho do programa, agradecendo o André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho os cortes estão à disposição no site, no YouTube e também no canal do Facebook. As transmissões do Virtual News ocorrem ao vivo apenas na plataforma do Virtual News, no site da Rádio Virtual. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. É necessário. Virtual News.